Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado e sou especialista em direito de família e direito sucessório. Nós vamos falar hoje sobre a outorga de um cônjuge para poder vender um imóvel, por exemplo. O que é outorga, pessoal? É autorização, né? Outorga conjugal, que a gente chama. Será que eu preciso da autorização do meu esposo ou da minha esposa para poder vender, alienar algum bem imóvel? É isso que a gente vai ver agora. Antes disso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva neste canal. Se inscreva, compartilhe e aperte o sininho, que toda vez que eu gravar um vídeo, o YouTube vai te avisar. Sem delongas, vamos lá! Tem aquelas situações, né, pessoal, que muitas vezes tem ali um patrimônio, vamos imaginar um lote de terras, e o esposo quer vender, mas a esposa não. E ele fala, não, eu vendo porque eu sou o chefe da família, eu vou vender. Mas será que pode? Nós vamos ver isso. Tem que analisar, né, pessoal? Se esse patrimônio ele é bem comum ou bem particular. O que é bem particular? Se ele já tinha esse patrimônio antes de se casar com você. E a gente tem que ver também o regime de casamento. E tem que ver se esse bem ele é comum, que é depois do casamento. Que aí a gente olhando o regime, a gente vai saber qual a porção de cada cônjuge ali naquele patrimônio. Mas vamos lá, vamos ver o artigo 1647 do Código Civil. O que ele diz pra gente? Olha que interessante, ó. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, tá? Exceto no regime de separação absoluta. Então, aqui já fez uma reserva aqui. Então, aquele que se casou pelo regime de comunhão absoluta de bens pode sim. Quer um exemplo? Quem tem mais de 70 anos, né? Quem tem mais de 70 anos que já tem o seu patrimônio pode sim vender sem anuência do outro, mas somente nesse caso. Olha aqui, ó. Então não pode, ó, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, tá? Isso aqui é alienação judiciária, né, pessoal? A gente está falando aqui, tá? Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, tá? Prestar fiança ou aval. Então, se você tem um patrimônio, se você tem um apartamento, por exemplo, você não pode, tá, ser fiador de uma outra dívida sem o aval aqui do seu cônjuge, tá? Fazer doação. Olha aqui o inciso 4, aqui o que diz aqui, ó. Fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Olha que maravilha. Então aqui a gente já viu que não pode aí, nem ele nem ela, no regime ali, exceto o regime de separação absoluta, vender um patrimônio sem anuência do outro, sem assinatura do outro. Mas, doutor, o lote é nosso, nós compramos na constância do nosso casamento, o nosso regime é o parcial de bens, precisa da assinatura? Precisa. Mas o lote de terra só tem recibo, só está no nome do marido ou da esposa. Mesmo assim precisa? Claro que precisa. Esse patrimônio ele integra o bem comum do casal. Num possível divórcio ali vai ser dividido meio a meio. Então, mas qual é o prazo para eu poder reclamar isso na justiça? Eu vou falar daqui a pouco o prazo, tá? O prazo, se você aí não autorizou a venda, tem prazo aí, nós vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos dar sequência aqui, tá? Nós vamos dar sequência aqui. Tem outro artigo aqui muito interessante aqui, ó, que é o 1660, tá? Que ele fala aqui, ó, das benfeitorias. O que é benfeitorias, tá? Artigo 1690 do Código Civil, que ele é muito claro aqui, ó. Entram na comunhão. Olha, se entra na comunhão, entra no patrimônio do casal, né? As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Eu falei dos bens particulares anteriormente, vocês lembram? Então tá, chegamos lá. Eu me casei no regime parcial de bens. Eu já tinha um apartamento antes, era meu, só meu, tá? Eu já tinha um apartamento.
Tá bom. Casei no regime parcial, este apartamento não pertence à minha esposa. Não é possível um possível divórcio, tá? Não pertence. Somente questão de morte, mas aí é outro assunto. Procura aqui que vocês vão achar vídeos que eu falo sobre isso. Tá. Eu posso vender esse apartamento sem anuência da minha esposa? Posso. Ele é bem particular. Ele já era meu anteriormente. Tá. O artigo 1660, o que ele diz aqui? Ele fala as benfeitorias, pertence ao casal. Vamos agora aqui imaginar que este apartamento ele estava inacabado quando eu casei. Ele faltava colocar cerâmica, faltava colocar forro, né? Então, foi gasto ali, exemplo ali, 30 mil reais neste apartamento. Então, esses 30 mil reais, depois que eu me casei, eu fui lá e terminei o apartamento com o dinheiro já nosso, né? O dinheiro já do casal. Então aqui é isso que foi feito depois já é benfeitoria, tá? Esses 30 mil reais já entra, tá? Já entra na condição ali de divisão. Eu posso vender o apartamento? Até posso, mas agora eu já preciso ali da anuência do cônjuge. Ah, se eu for separar, eu tenho ali o direito? Tenho. Se eu for alugar, tem direito na porcentagem? Sim, o outro cônjuge tem direito sim, tá? Os frutos, olha aqui que fala aqui, ó, o inciso 4º aqui, ó, do mesmo artigo 1660, ó. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pertencentes ao tempo de cessar a comunhão. Então aqui, pessoal, tá muito claro, tá? Ou até mesmo se você tinha um lote de terras quando você casou, já era seu, bens particulares, tá? Você casou, você construiu um apartamento ali. Então, a obra, esse apartamento aí já é bem comum, já é bem do casal. Então, numa possível venda ali, vai precisar anuência ali dos dois assinarem ali. Mas quanto tempo, tá? Quanto tempo? São 2 anos. Mas 2 anos da venda? Não. É 2 anos após o término da relação. Então, você vendeu seu apartamento hoje, o cônjuge não assinou. Tá. Daqui a 1 ano você vai divorciar. Então você vai ter ainda mais 2 anos depois para pensar se você vai querer anular aquela venda ali ou não. É muito importante. Você que está comprando, você que está vendendo algum imóvel, tá? Que essa pessoa ali ela tem uma relação, e nós vamos falar agora sobre a companheira, precisar de outorga de todos eles, porque essa venda pode sim ser anulada e o outro cônjuge ali, ele entrar com uma ação para anular aquela venda ou até mesmo requerer a parte que lhe cabe. Mas como assim, doutor? Vamos imaginar que aquele lote de terras valia 100 mil reais. O marido vendeu, nem falou para a esposa, foi lá e assinou. A esposa pode ingressar com uma ação ali e requerer 50 mil que é dela, porque é meio, metade de cada um. E você, que vive em união estável, você precisa também da outorga do outro? Claro que precisa. União estável é equiparado a casamento agora, tá, pessoal? O STF já falou que é equiparado. Então, se você for comprar algo ou for vender algo para alguém que vive em união estável também, pegue ali a assinatura de anuência daquela pessoa ali que esteja vendendo ou que esteja comprando, porque você pode sim ter problemas futuros aí por falta de uma assinatura ali. A gente não sabe o dia da manhã, né? Uma assinatura ali amanhã você ter o seu negócio anulado ali, tá? Eu vou gravar um novo vídeo, pessoal, em breve, e vou falar para vocês se vale a pena, quais são as consequências de colocar o imóvel já em nome do seu filho menor. Tem pais e mães que falam assim, aqui esse apartamento aqui já vai ser do meu filho, eu vou comprar esse apartamento, então eu não vou colocar no meu nome não, já vai ser dele mesmo, eu já vou colocar direto em nome do meu filho. Vale a pena isso? Eu vou gravar um vídeo específico só falando disso. Um abraço mais uma vez, peço a você que se inscreva neste canal,
que todo dia tem várias notícias muito importantes para vocês. Um abraço e fiquem todos com Deus.